A verdadeira riqueza. Princípios da Prosperidade Bíblica, de Ellen G. White. Livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Capítulo 11. Legado valioso. Na reunião campal em Vermont, em 1870, eu me senti impelida pelo Espírito de Deus a apresentar um testemunho franco sobre o dever de pais idosos e ricos quanto à disposição de sua propriedade. Foi-me mostrado que algumas pessoas perspicazes, prudentes e atentas na transação de negócios em geral, pessoas que se destacam por prontidão e meticulosidade, mostram uma falta de precisão e presteza quanto à disposição adequada de sua propriedade enquanto vivem. Não sabem quão logo o seu tempo de graça pode terminar. No entanto, passam de ano a ano com seus negócios não resolvidos e muitas vezes sua vida termina quando já não fazem uso da razão. Ou podem morrer repentinamente sem um momento de aviso e sua propriedade é disposta de um modo que não teriam aprovado. Essas pessoas são culpadas de negligência. São administradoras infiéis. Cristãos que creem na verdade presente devem manifestar sabedoria e providência. Não devem negligenciar a disposição de seus recursos esperando uma oportunidade favorável de ajustar seus negócios durante uma longa enfermidade. Devem manter seus negócios de tal forma que, se fossem chamados a qualquer hora para deixá-los e não pudessem escolher quaisquer critérios, pudessem ser solucionados como gostariam que fossem se estivessem vivos. Muitas famílias têm sido defraudadas desonestamente de toda a sua propriedade e ficaram sujeitas à pobreza. Porque o trabalho que podia ter sido bem feito em uma hora foi negligenciado. Aqueles que preparam seu testamento não devem poupar esforços ou despesa para obter o conselho jurídico e preparar-se de modo a resistir à prova. Uns colocam seus recursos fora do próprio controle, pondo-os nas mãos dos filhos. Seu motivo secreto é colocarem-se em uma posição onde não se sintam responsáveis por dar de seus bens para propagar a verdade. Filhinhos, não amemos de palavra, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. 1 João 3,18. Não entende que é o dinheiro do Senhor que estão administrando, não o seu. Os pais devem ter grande temor de confiar aos filhos os talentos de bens que Deus lhe propôs nas mãos, a menos que tenham absoluta certeza de que seus filhos têm maior interesse, amor e devoção pela causa de Deus do que eles mesmos, e que esses filhos serão mais favoráveis e zelosos em promover a obra de Deus e mais benevolentes em fazer prosperar os vários empreendimentos relacionados a ela, que necessitam de recursos. Mas muitos colocam seus bens nas mãos dos filhos, transferindo a eles a responsabilidade da própria administração dos bens, porque Satanás os leva assim a proceder. Fazendo dessa maneira, estão efetivamente pondo esses recursos no lado do inimigo. Satanás controla a questão de forma a satisfazer aos seus propósitos e afastar da causa de Deus os recursos de que necessita para que seja abundantemente mantida. Muitos que têm feito elevada profissão de fé são deficientes em boas obras. Se mostrassem sua fé pelas obras, poderiam exercer poderosa influência a favor da verdade. Mas não aplicam os talentos de recursos que lhes foram confiados por Deus. Os que pensam acalmar a consciência, transferindo seus bens aos filhos ou retendo-os da causa de Deus e deixando-os nas mãos de filhos descrentes e irresponsáveis para que esbanjem ou acumulem e os adorem, prestarão contas a Deus. São administradores infiéis do dinheiro do Senhor. Eles permitem que Satanás os domine por meio dos filhos, cuja mente está sob seu controle. Os propósitos de Satanás são alcançados de muitas maneiras, enquanto os administradores de Deus parecem estupefatos e paralisados, pois não compreendem a grande responsabilidade e o ajuste de contas que deve em breve acontecer. Aqueles que se familiarizaram com os princípios da verdade devem seguir de perto a palavra de Deus como seu guia. Devem dar a Deus as coisas que são de Deus. Foi-me mostrado que muitos em Vermont estavam cometendo um grande erro quanto a apropriar-se dos recursos que Deus lhes havia confiado. Estavam passando por alto as reivindicações de Deus sobre tudo o que eles têm.
Seus olhos eram cegados pelo inimigo da justiça e estavam seguindo uma conduta que seria desastrosa para eles e para os filhos. Os filhos estavam influenciando seus pais a deixar sua propriedade em suas mãos para a usarem segundo o seu critério. Se com a luz da palavra de Deus, tão simples e clara em relação a dinheiro emprestado a administradores, e com as advertências e reprovações que Deus tem dado por meio dos testemunhos quanto à disposição de seus bens, se com toda essa luz diante deles, os filhos direta ou indiretamente influenciam os pais a dividir a propriedade, enquanto vive ou a passá-la em testamento aos filhos para que a recebam depois da morte de seus pais, eles assumem responsabilidades terríveis. Filhos de pais idosos que professam amar a verdade devem, no temor de Deus, aconselhar e pleitear com seus pais a serem leais à sua profissão de fé e a tomarem uma decisão que Deus possa aprovar quanto aos seus bens. Os pais devem depositar para si tesouros no céu, doando seus bens eles mesmos para o avanço da causa de Deus. Não devem privar-se do tesouro celeste, deixando um excesso de bens para aqueles que têm suficiente, pois assim fazendo, não só se privam do privilégio precioso de depositar no céu um tesouro que não falha, mas roubam da tesouraria de Deus. Eu declarei na reunião campal que quando a propriedade é deixada principalmente para os filhos, enquanto nada é doado à causa de Deus, ou apenas uma ninharia que não merece ser mencionada, essa propriedade normalmente se demonstraria uma maldição aos que a herdam. Seria uma fonte de tentação e abriria a porta pela qual correriam o risco de cair em concupiscências perigosas e nocivas. Os pais devem exercer o direito que Deus lhes concedeu. Ele lhes confiou os talentos que quer que usem para a sua glória. Os filhos não devem se tornar responsáveis pelos talentos dos pais. Enquanto tiverem mente sã e bom juízo, os pais devem dispor de suas propriedades com piedosa consideração e auxílio dos devidos conselheiros que tenham a experiência na verdade e conhecimento da vontade divina. Se tiverem filhos que estejam sendo afligidos ou lutando com a pobreza e que farão bom uso do dinheiro, eles devem ser levados em consideração. Porém, se têm filhos decentes com fartura dos bens deste mundo e que estejam servindo ao mundo, cometem um pecado contra o Mestre, que os tornou seus mordomos ao colocarem bens nas mãos deles só porque são seus filhos. As exigências de Deus não devem ser consideradas de forma leviana. Deve-se compreender distintamente que o fato de os pais já terem feito seu testamento não os priva de doar recursos à causa de Deus enquanto vivem. E isso é o que devem fazer. Devem ter aqui a satisfação e na vida futura a recompensa de disporem dos recursos excedentes enquanto viverem. Devem fazer sua parte no progresso da causa de Deus. Devem usar os bens que lhes foram emprestados pelo Mestre para levar avante a sua obra que deve ser feita em sua vinha. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6:10. Os pais que de forma egoísta retêm seus recursos para enriquecer os filhos e que não veem as necessidades da causa de Deus, nem as aliviam, cometem um erro terrível. Os filhos a quem pensam abençoar com seus recursos são com isso amaldiçoados. O dinheiro deixado para os filhos frequentemente se torna uma raiz de amargura. Hebreus 12:15. Muitas vezes brigam por causa da propriedade que lhes foi deixada. E em caso de testamento, raras vezes estão todos satisfeitos com a distribuição feita pelo pai. Em vez de os bens deixados despertarem gratidão e reverência em sua memória, criam insatisfação, reclamação, inveja e desrespeito. Irmãos e irmãs que estavam em paz uns com os outros são às vezes postos em desacordo, havendo frequentemente desavença na família como resultado de bens herdados. As riquezas são apenas desejáveis como um meio de suprir as necessidades presentes e de fazer bem aos outros. Mas as riquezas herdadas frequentemente se tornam uma armadilha para quem as possui, em vez de uma bênção. Os pais não devem procurar fazer com que os filhos encontrem as tentações a que eles os expõem ao lhes deixarem dinheiro que nenhum esforço fizeram para adquirir. Foi-me mostrado que alguns filhos que professam crer na verdade influenciam indiretamente o pai a guardar seus bens para eles, em vez de os empregar na causa de Deus enquanto vive. Os que assim têm influenciado o pai a transferir para eles
sua mordomia, mal sabem o que estão fazendo. Estão acumulando sobre si mesmos dupla responsabilidade. A de influenciar a mente do pai de tal modo que ele não cumpra o propósito de Deus na distribuição dos recursos que por ele lhe foram confiados para serem usados para a sua glória. E a responsabilidade adicional de se tornarem administradores dos recursos que deveriam ter sido dados pelo pai aos banqueiros, para que o mestre pudesse receber com juros o que lhe pertence. Mateus 25, 27. Muitos pais cometem um grande erro ao passarem a propriedade de suas mãos para as dos filhos, enquanto eles mesmos são responsáveis pelo uso ou abuso dos talentos que Deus lhes emprestou. Nem os pais, nem os filhos se tornam mais felizes por essa transferência de propriedade. E se viverem uns poucos anos mais, os pais se arrependerão, como geralmente acontece, da atitude que tomaram. Esse procedimento não aumenta o amor dos pais por seus filhos. Os filhos não sentem maior gratidão e obrigação para com os pais por sua liberalidade. Parece haver uma maldição na raiz dessa questão, cuja colheita é apenas o egoísmo da parte dos filhos, a infelicidade e o terrível sentimento da estrita dependência da parte dos pais. Se os pais, enquanto vivem, ajudassem os filhos a cuidar de si mesmos, seria melhor do que eles deixar uma grande quantia ao morrerem. Os filhos a quem se deixa confiar principalmente nos próprios esforços tornam-se melhores homens e mulheres e estão mais bem habilitados para a vida prática dos que os que dependem dos bens do pai. Os filhos que dependem dos próprios recursos geralmente prezam sua capacidade, aproveitam seus privilégios e cultivam e dirigem suas habilidades no sentido de alcançar um propósito na vida. Geralmente desenvolvem hábitos de operosidade, economia e valor moral, que são o fundamento do êxito na vida cristã. Os filhos, por quem os pais mais fazem, frequentemente são os que menos obrigação sentem para com eles. Os erros dos quais falamos têm existido. Pais têm transferido sua administração aos filhos.